Barbárie no Rio de Janeiro. Nesse instante aqui, em frente a mim aqui, ó, 4 baleadas aqui no tal do quiosque do Naná. As investigações sobre a execução do irmão da deputada Sâmia Bonfim. Nós não nos escondemos dos problemas. O ministro da Justiça, Flávio Dino, culpa o armamentismo dos anos Bolsonaro pelo aumento da violência. E uma dessas causas, eu disse, reafirmo, sublinho e direi sempre, foi o armamentismo irresponsável praticado no Brasil nos últimos anos. Documento comprova que o ex-juiz Sérgio Moro ordenou grampos ilegais contra autoridades. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa noite, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao ICL Notícias, segunda edição, hoje 5 de outubro de 2023. Muito obrigada a você que nos acompanha agora, nossa audiência nos canais do Instituto Conhecimento Liberta e também Eduardo Moreira no YouTube. Salve, salve, Chico Sá, Chico Pinheiro. Difícil, né, a gente começar esse dia hoje pra cima. Quinta-feira difícil, pesada, né? Pesada. A gente vai falar sobre esse caso, essa tragédia, essa barbárie que aconteceu no Rio de Janeiro, dos médicos que foram executados, assassinados em um quiosque na Barra, e discutir, né, que rumo a investigação está tomando ao longo do nosso programa. Esse vai ser o principal assunto que a gente vai tratar por aqui, inclusive conversar com a Mônica Benício daqui a pouquinho, mas a gente começa o programa, claro, muito indignado com tudo isso que está acontecendo, né, com a segurança do Rio de Janeiro. E é sobre isso que a gente vai tratar, né, Chico Pinheiro? Logo no início de largada aqui, né? Vamos falar disso. Um Infelizmente. A gente devia estar falando da Constituição que faz 35 anos, a Constituição Cidadã. Isso. Mas como diz a música do Caetano, né? Ninguém é cidadão. Aqui ninguém é cidadão. Não, esse acontecimento, essa coincidência com o aniversário da Constituição, só prova que a Constituição, a Carta Cidadã de 88, não vingou ainda como a gente e como o Brasil imaginava que ia vingar. É, exatamente. Porque você atravessa a rua para tomar uma cerveja, para ali tá chegando no Rio feliz, vai para o encontro, e aquilo pode te levar à morte, seja por qual razão seja, dentro das especulações. O pior é essa banalidade, você poder morrer em qualquer calçada do país tomando uma cerveja com seus amigos, celebrando a vida. Como se fosse normal, né? Como se fosse a rotina maior das normalidades. E fazendo um paralelo com a Constituição, né, já que a gente falou sobre isso, a gente tem que continuar garantindo os direitos todos os dias, né? Porque eles estão todos os dias sendo ameaçados. Pesados. Agora chama muito a nossa atenção, e eu começo falando dessa questão da violência, a gente vai batendo papo aqui, né? Porque a coisa nos atinge de uma maneira mais incisiva quando morre alguém que é médico, quando morre alguém da nossa classe social. O crime fica perto. Mas eu quero lembrar que ontem, por exemplo, também, em Jequié, na Bahia, a cidade mais violenta do Brasil, em proporção com o número de habitantes, está aqui, ó. E Chico, você falou Jequié, só com licença para um detalhe. O médico é de Jequié. É de Jequié. É, na Bahia. E não morreu em Jequié, foi morrer no Rio de Janeiro. Um dos médicos, né? Isso. Jequié ontem, uma família inteira foi assassinada a sangue frio, entraram na casa, uma família de ciganos, né? Eram 5 adultos, entre eles uma senhora grávida de 9 meses e uma criancinha de 4 anos, fuzilados. Caramba. São 6 mortos no dia, quer dizer, a Bahia continua, né, nesse crescente de assassinatos, de violência. E agora esse caso no Rio, que nos remete, é claro, para a urgência da Política Nacional de Segurança Pública. Aliás, o ministro da Justiça, Flávio Dino, anunciou um plano de segurança pública essa semana. Sim.
do jeito que as coisas andam, a gente nunca sabe. Quando você fala de Jequié, na Bahia, a polícia militar, a polícia que mais mata no Brasil. Né? Então, aqui, 6 pessoas morreram após ataque a tiros na Bahia. Criança e gestante estão entre as vítimas. Essa notícia, se não houvesse o assassinato dos médicos ontem, talvez essa notícia nem fosse destaque grande na mídia. Eu que estou associando isso. Porque isso aqui está acontecendo todo dia. Sim. A banalidade do mal, né, a que se referia Hannah Arendt, isso acontece todos os dias, nas periferias, nas quebradas, contra a gente preta, a gente pobre. E a classe média muitas vezes fala assim, morreu, é bandido, é coisa deles. Exatamente. É bandido, é traficante, é não sei o quê. Cancelaram o CPF. Cancelaram o CPF, tem apresentador. É um dos mais cruéis. E tem apresentador idiota. Que é uma marca bolsonarista, né? Que Tem um muito apresentador repetida. idiota. Cancelaram o CPF. Mas um dia cancela o CPF de alguém. Por engano, a polícia está trabalhando com essa hipótese. Aí todo mundo, escuta, podem cancelar o CPF de qualquer um de nós a qualquer momento. Por engano ou de propósito. Agora, não podem continuar matando pobres e pretos no Brasil afora. Esse caso de ontem, na Barra da Tijuca, né, em frente a um hotel, onde aconteceram 2 encontros internacionais. Um encontro, esse era de ortopedia, né? Encontro Internacional de Ortopedia. Esses 4 eram médicos, eram, né? 3 morreram. Acho que só aquele ali sobreviveu. O de azul. Né? Os outros 3 foram fuzilados aí. 33 projéteis recolhidos, né? 33 tiros em 30 segundos. Mais de um tiro por segundo, né? Agora, olha aí, imagens do local. Está borrado ali a imagem porque tem corpo no chão, né? Então, esse massacre, não é? A polícia trabalha com hipótese de engano, mas acontece em frente a um hotel que fazia um encontro internacional de ortopedia, e ao lado desse encontro, no mesmo hotel, cerca de 4.000 pessoas participam de uma reunião mundial de fonoaudiologia, de fonoaudiólogos. Quer dizer, é gente do mundo inteiro vendo isso aqui em frente ao seu hotel, onde não há policiamento. Ou deveria ter, mas quem sabe, pesquisando que haveria um crime por aqui, nós vamos falar disso depois, a polícia, não vamos lá não, deixa que milicianos exterminem milicianos. Estou trabalhando com hipóteses, né? Mas é isso que a gente vê. É isso que a gente vê toda hora, e principalmente no Rio de Janeiro, Avenida Lúcio Costa. Do lado do Vivendas da Barra. Do ladinho. Que a gente chama de Vivendas da Barra Pesada. Onde fica morava... na frente do Windsor, né? A 400 metros do condomínio, onde morava o elogiador, o chefe intelectual, mentor de milicianos. Ele, deputado Jair Bolsonaro, disse antes de ser presidente, enquanto o Estado não tiver coragem de adotar a pena de morte, o crime de extermínio, no meu entender, será muito bem-vindo. Se não houver espaço para ele na Bahia, porque havia uma questão de milicianos na Bahia, pode trazer para aqui, para o Rio de Janeiro. Se depender de mim, terão o meu apoio. Né? Esse cidadão virou presidente da República. Né? Depois, na tribuna, ele disse, querem atacar o miliciano, que passou a ser símbolo de maldade, e o pior do que os traficantes. Existe um miliciano que não tem nada a ver com gatonete, com venda de gás. Como ele ganha R$850 por mês, que é o que ganha na PM, ou como bombeiro, e ele tem a sua própria arma, então ele organiza a segurança na sua comunidade. Isso tem nada a ver com milícia, com exploração de gatonete, com venda de gás. Quer dizer, ele fazia apologia da milícia. É um elogio à milícia, né? Como o Adriano da Nóbrega, que ele condecorou, chefe de milícia, assassino, assim como ele elogiava o seu vizinho, Rony Lessa, que atirou e matou Marielle Franco,
Até agora não sabemos quem mandou. Mas é ele que está por trás disso. Ele que incentivava a venda de armas, né? O cara dá 33 tiros em 30 segundos, isso é arma automática que não devia estar na mão de bandido nem de ninguém. Mas nós somos inundados por armas nesse governo da morte que durou 4 anos. Quer dizer, atrás disso aqui tem uma cultura que é desse cara, Tem uma que continua solto, mas vai em cana ainda. Vai. Que elogia a morte. Bandido bom é bandido morto. É o que dizem. Quer dizer, é essa cultura que nós temos que mudar. Política de segurança pública, né, Chico? Sempre. Sim. Mas mudar a cultura da morte. Desarmar. Ora, a polícia do Rio de Janeiro convive com milícia dentro do Estado. Não estou dizendo na cidade do Rio. Eu falo dentro da instituição Estado, dentro das suas polícias. Há quanto tempo? E vem me dizer que não sabem, que a inteligência da polícia do Rio de Janeiro não sabe quem tem ligação com milícia lá dentro? Claro que sabe, né? Não tem como não saber. É tão colado, as duas ações são tão coladas que não tem como não saber. Agora, isso aqui, a polícia agora rapidamente começa a dizer, a Polícia Civil, não, isso aqui foi por engano, eles iam matar outro cara, que parece até com Muito o irmão da parecido, Sâmia de fato. Bonfim, da deputada, né, que morreu. Não, parece com o outro médico. É, com o outro médico, que está com a camisa do Bahia, o de com o Jequié. médico da Bahia de Jequié. Né? De fato, eu vi a foto dos dois, eles são olha parecidos. os dois. Aqui, ó. Eles são bem semelhantes. Esse é o médico que foi assassinado e esse aqui é filho de um velho chefe de milícia. Milícia de Janeiro. O filho de miliciano, que é o da esquerda, é o Esse aqui. Tailon, que seria o alvo que confundiu. O médico ao lado é o Perseu. Perseu, À foi direita. assassinado. Né? Exato. Agora, esse cara aqui estava preso recentemente por atividades da milícia. O pai dele estava preso. Estão soltos. Ora, inteligência da Polícia do Rio devia mantê-los presos, com apoio da justiça, também, claro, sem justiça não pode ser preso, mas mantê-los presos e com eles descobrir toda a milícia que ocupa ali Rio das Pedras, Muzema, Jacarepaguá. Chico, e se tem essa escuta, se estavam escutando o tempo inteiro, por que não correr até o quiosque e impedir o crime? Ô, Porque Domingo, deixa que ele se destrua. Não, tem essa ponderação, mas eu acho que não é tão imediato assim também a escuta de grampos não é como da a do polícia, Moro, né? A do Moro era na mesma hora. Boa Por isso que lembrança, eu fiquei muito Chico. influenciado por isso. Ele estava ouvindo a Dilma e o Lula o tempo inteiro ali, ouvindo... Mas o crime organizado, né? Diversas pessoas do crime organizado são grampeadas, enfim, monitoradas por algum tempo. Tem a então escuta que você deixa não ali é tão correndo e imediata, depois vai isso. ouvir. Depois vai ouvir, vai passar, vai receber aquilo como documento. E tem a imediata, que é quando acontece um crime. Agora, nesse momento, deve estar havendo escutas imediatas. Só para encerrar esse papo, eu quero citar o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, né? Que há pouco tempo, numa entrevista ao programa Estúdio I, da Globo News, André Sadi, ele disse, na maior cara de pau, violência no Rio de Janeiro. Rio de Janeiro é uma cidade que tem violência, como tem Paris e Nova York. Não, senhor, seu Cláudio, não. O Rio de Janeiro tem uma violência infinitamente maior. Eu morei 38 anos em Belo Horizonte. Eu nunca vi um corpo assassinado no chão. Eu morei 20 anos seguidos aqui em São Paulo. Eu nunca vi um corpo no chão. No Rio de Janeiro, eu vi 2 corpos perto da minha casa, no chão, já vi 2 mortos, e vi um sujeito ser assassinado. Uma abordagem da polícia na minha frente, em frente à rodoviária do Rio. Ele veio com carro e o trânsito estava parado, saiu batendo um Jeep Renegade em todo mundo. E a hora que eu olhei para o lado, eu estava no meu carro, porque ele passou arrebentando tudo, o carro dele parou, não pôde mais, ele desceu para fugir. Então a polícia chegou e atirou nele. Eu vi os tiros, me escondi, depois eu fui ao local, estava ele nos estertores, estava morrendo, e a polícia não deixava ninguém se aproximar. No dia seguinte, a versão da polícia é que ele estava armado e poderia revidar. Eu não vi arma, podia estar armado sim. O corpo estava de bruços, ele estava com a mão por baixo, podia estar com a arma. Eu não vi arma. Mas, de qualquer maneira,
foi um tiro certeiro, foi um tiro na cabeça. Como gostava de dizer, né, O Witzel. o governador, ex-governador caçado, né, Witzel, marginal, Wilson Witzel, foi condenado a perder o seu mandato. É para tirar na cabecinha. Mas às vezes, doutor Witzel, doutor Cláudio Castro, às vezes erram a cabecinha e atiram em gente que para vocês não devia morrer, para mim ninguém devia morrer, todo mundo devia ser, se for o caso, chamado a dar explicações à justiça e pagar suas penas. Mas vocês acham que na cabecinha vale? E o governador do Rio, que diz que Paris e Nova York são iguais ao Rio de Janeiro, né, diz também que o Rio de Janeiro não tem Secretaria de Segurança, porque extinguiram a Secretaria de Segurança. Sim. Não precisa, não está fazendo falta nenhuma. Talvez também não precisasse de governo. Não faz falta nenhuma. Aliás, às vezes até atrapalha. Vamos ver se agora tomam vergonha e cuidam desse estado que tem a capital mais maravilhosa do país. O Rio de Janeiro precisa continuar lindo. Mas desse jeito, seu Cláudio, tá difícil, viu? Tá difícil, governador. Mas vamos tocando, tem muito assunto para falar disso aqui hoje. É o seu Cláudio Castro, né, Chico? Só lembrando aqui, porque Que era sempre bom, né? vice do Witzel, né? Vice do Witzel, governador do Rio de Janeiro, que deu uma entrevista essa semana para a Globo News, comparando a segurança do Rio de Janeiro, da cidade, a Paris, Roma e Nova York. Que eu falei aqui. Exatamente. É igual, é tão segura É quanto. igualzinho. Já Perfeito. pensou? Sujeito num café de Paris, chegar quatro caras armados, os médicos estão ali no café Leva de Paris 30 tomando tiros. vinho e tomam 33 tiros. Escândalo mundial. É isso aí. Vamos falar um pouco sobre a coluna do Guilherme Amado, porque ele também está por dentro, né? A reportagem dele está por dentro. A polícia do Rio interceptou uma ligação telefônica mostrando um telefonema. Eu vou trazer aqui, vou dar uma lida na notícia do portal Metrópolis, de que a Polícia Civil do Rio tem uma interceptação telefônica mostrando que os suspeitos de matarem esses médicos ali na Barra da Tijuca, no Rio, foram avisados que o Tailon de Alcântara Pereira Barbosa, que é este homem que a gente mostrou agora há pouco, que é filho de um chefe de milícia na Zona Oeste, estaria no bar, né? E o aviso é que ele estaria lá, foi feito por um integrante de um grupo rival ao de Dalmir Pereira Barbosa, o pai de Tailon. Do miliciano. Exatamente. A comunicação que aconteceu logo antes do crime, que foi interceptada pela polícia, é o que leva os investigadores a suspeitar que a pessoa que fez o aviso tenha confundido com um dos médicos, que é esse que está à direita, o Perseu Almeida, com o alvo. Essa é, inclusive, a principal linha de investigação do momento. Lembrando que foram 3 médicos que foram assassinados a tiros. A gente vai chamar a Elô também para falar a respeito disso com a gente. E a Polícia do Rio divulgou esse áudio. A gente tem aqui, a produção separou também, a gente pode tocar aqui para a gente tentar ouvir também. E eu também vou trazer, claro, porque não está tão fácil de compreensão, mas a gente vai ouvir primeiro antes de comentar por aqui. Eu acho que eu posto 2. Agora. Aí, mais um trechinho. Dá pra gente tocar de novo, gente? Porque ele é tão rápido, né? Acho que vale a pena a gente colocar mais uma vez. Eu acho que eu posto 2. Agora. É isso, né, Elô? Boa noite para você. A Polícia do Rio, então, já estava monitorando os milicianos, ao que tudo indica, né? Só lembrando, a gente tem a Polícia Federal acompanhando as investigações e o DHPP, que é o Departamento de Homicídios aqui de São Paulo também, do governador Tarcísio, também está acompanhando esse caso. Agora, esse áudio não diz nada, né? É difícil. Ele só Esse diz áudio diz uma coisa só. Porque você joga um áudio no meio Diz da só uma investigação e coisa. aí impressiona, mas ele não diz nada. Não, ele diz isso, é o posto 2, é o posto 2. Só isso, Na você vai dizer- verdade, esse bar, na verdade, esse quiosque, ele fica entre os postos 3 e 4. Então, estaria até errada a informação a respeito da localização do quiosque onde estavam os médicos. Esse quiosque aí fica entre, o quiosque do Naná, ele fica entre os postos 3 e 4. Agora, E ele fala que é o eu 12. acho que essa...
Ele fala que é o 2, então estaria errado, mas nada impede que eles tenham ido procurar com uma descrição, uma foto do miliciano que eles estavam procurando, Sim. se é que essa é a história. A gente sabe que, por exemplo, o ministro Dino disse hoje com todas as letras, foi uma execução. Isso a gente sabe vendo o vídeo e a descrição do que aconteceu, não resta a menor dúvida de que foi uma execução encomendada com alvo certo, porque não levaram nada, não roubaram, não falaram, não levaram celular, carteira, nada. Foi chegar, matar e ir embora. A banalidade da existência aí em 30 segundos, 3 pessoas mortas e uma no hospital ainda internada. Agora, a gente não sabe até esse momento por que eles foram até ali assassinar essas pessoas, porque claramente foram assassinar alguém em particular. Eles não foram matar todo mundo que estava no quiosque, porque vocês veem aí na imagem, tem 2 homens que saem correndo e não foram em nada importunados por esses assassinos. Então, é fundamental descobrir o que aconteceu. Agora, eu acho que esse assassinato deixa muito claro, para quem ainda tinha alguma dúvida, o que é o Rio de Janeiro hoje. Como milicianos chegam num quiosque que eles sabem que tem câmera de segurança, param o carro, um fica no volante, eles saem, ninguém tinha rosto coberto, cometem esse assassinato, matam 3 pessoas, vão embora sem a menor preocupação de estarem sendo vigiados. Isso é o Rio de Janeiro, que está sob o domínio da milícia. E a gente sabe disso há muito tempo. O ministro Flávio Dino também disse hoje que esse problema das facções no Rio existe há décadas. Claro, existe há décadas e só piora. Tem um levantamento que foi feito pelo site Fogo Cruzado. E aí é que eu digo, Chico, você tem toda a razão quando você fala a gente presta atenção, ou as autoridades e a classe média alta prestam atenção quando são médicos brancos num quiosque da Barra da Tijuca, onde qualquer um poderia estar tomando a sua cervejinha tranquilamente à meia-noite. Porém, o que está acontecendo no Rio de Janeiro é gravíssimo, e isso traz à tona, faz com que esse tumor estoure na cara de todos nós, porque o site Fogo Cruzado fez um levantamento e mostrou que existe uma guerra entre milícia, traficantes, Comando Vermelho, que está matando a população. Então, do ano passado para esse ano em relação ao ano passado, o número de tiroteios subiu 54%. O número de mortes subiu 123%. Então, esse assassinato, além da dor que ele traz para as famílias, da dor que ele traz para os amigos, ver a Sâmia Bonfim chegando no aeroporto hoje em São Paulo, foi muito doloroso. Ela estava, claro, destroçada. Quem não vai estar? Que parente amigo desses homens que foram assassinados hoje não estariam destroçados? Até a gente que mal conhece essas pessoas fica. Agora ele traz à tona uma realidade dura, que é a realidade do que é o Rio de Janeiro hoje. Acho que é isso um dos pontos importantes que a gente também tem que discutir, além, claro, dessa investigação, como ela deve ser feita, quais são as linhas que estão sendo investigadas. Gente, Olha, a Mônica só uma Benício coisa, está entre só nós um já. minuto, Elô, eu vi um depoimento hoje da Sâmia, ela falando, primeiro da dificuldade, né, dificuldade de comunicar isso aos pais. Acho que ela passou em Presidente Prudente exatamente para falar. Sim, ela foi lá para Você imagina que você levar essa notícia para o seu pai, falando de como adorável era o irmão dela, que tinha 30 e poucos anos, que só pôde fazer medicina usando bolsa de estudo, é uma família humilde, sem muitos recursos, estudou com bolsa, se formou em medicina, que era o orgulho da família ter um médico na família. E de repente é destroçado, né, por uma situação, uma cultura que não existe segurança para ninguém. Sim. Chico, você falava há pouco com a gente, olha que coisa incrível, 1h eles foram assassinados. 1 hora depois, um cidadão foi lá e filmou a área toda. Não estava isolada, não estava cercada, não estava nada. Segue a festa. E pouco depois, já tinham lavado o chão
E eu vi na televisão, já tinha gente sentado nessas mesas, depois, agora de manhã, hoje de manhã, tomando seu chopinho, como se nada tivesse acontecido assim. É a banalidade, está virando rotina, entendeu? E a gente não pode suportar isso, né? Gente, a Mônica Benício, vereadora pelo PSOL do Rio de Janeiro, viúva também da vereadora Marielle Franco, está aqui para conversar com a gente a respeito disso. Primeiro, boa noite, vereadora, obrigada por aceitar o nosso convite no momento de tanta dor, inclusive, para todos nós. Eu quero começar perguntando a respeito da forma de agir da milícia, né, do Rio de Janeiro. A partir disso, a partir de como esses milicianos agem, o modus operandi, como que você vê esse crime que aconteceu? O que você está achando da versão da Polícia Civil, inclusive, do Rio de Janeiro? Bom, boa noite. Eu estava aqui acompanhando atentamente já o debate, né, de vocês. Eu tenho muito acordo com as análises que me antecederam aqui, que comungo das opiniões que foram postas, né? O Rio de Janeiro, infelizmente, é uma cidade que a barbárie está instalada como um método de fazer política, né? E para além, né, da gente analisar o fato de ser uma coincidência a relação da execução que aconteceu, ou a execução da Marielle de 5 anos e meio sem resposta, o que mais me chama a atenção hoje no modus operandi da milícia é que a milícia tem projeto político para o país, né? A milícia ela se tornou um braço da política institucional. A milícia tem cadeira no Senado, tem cadeira na Câmara Federal, nas câmaras municipais Brasil afora, câmaras estaduais. Então, eu acho que numa execução como essa, me chama muita atenção, a gente consegue, pelas análises, inclusive, ver que as pessoas que estavam ali sabiam o que estavam fazendo, né? Estavam portando armas que são armas que não são armas de fácil circulação na nossa cidade. Então, a polícia tem competência, tem um sistema de inteligência capaz de diagnosticar quem são os executores, assim como fizeram no caso da Marielle, justamente porque é fácil mapear em grupo miliciano quem tem capacidade bélica e quem tem capacidade técnica de fazer esse tipo de execução, assim como foi no caso da Marielle. Agora, o que eu acho que a gente precisa insistir na nossa sociedade é nas respostas dos mandantes, né? Quem tem poder capital, quem tem poder financeiro de conseguir financiar esse tipo de execução. Nesse caso, as últimas análises mostram que pode ter sido aí uma questão de ter confundido, né, um dos médicos ali, o Perseu, com um miliciano recém-saído da prisão. Mas eu acho que na dor de um familiar, na dor de quem perde um ente querido, esse detalhe é menos importante. O importante é que a gente consiga esclarecer, elucidar de uma maneira comprometida e o mais célere possível, diferente do caso da Marielle, né? Porque a resolução de casos como esse, digo isso de uma maneira muito particular, ela não vai trazer o nosso ente querido de volta e nem irá diminuir a dor da saudade ou a dor dessa perda, sem dúvida nenhuma. Mas fato é que não ter a resposta para o que aconteceu é mais um fator de dor, é mais um fator de uma dor que eu não consigo mensurar em explicar o que é. Assim, toda a solidariedade à família de todos os médicos, né, tanto do Marcos, do Perseu, do Diego, que era irmão da Sâmia, cunhado do Glauber, companheiros e colegas de partido, toda a minha solidariedade aos familiares e amigos, porque essa perda é irreparável, uma dor nesse momento, é uma dor absolutamente imensurável. Elô? Boa noite. Eu queria lhe perguntar se você acha que a presença da Polícia Federal, justificada por ter um irmão de uma deputada federal, né, nesse assassinato, se isso lhe traz alguma confiança maior de que esse caso possa ser esclarecido de uma maneira mais rápida, e a importância e o peso que isso tem para a realidade do Rio de Janeiro, que acontece agora no Rio depois de um assassinato como esse. Infelizmente, o que foi dito sobre a banalização da violência é também uma característica da cidade do Rio de Janeiro, né? E, Elô, eu estava ouvindo a sua análise e ela tem um recorte de classe, um recorte de raça que é absolutamente importante na hora de fazer uma análise como essa, porque violências como essas é a realidade do cotidiano da favela e da periferia.
O governador Cláudio Castro recentemente, inclusive, disse que o Rio de Janeiro não estava entre as cidades mais perigosas, mas o que a gente vê na prática, no cotidiano, é uma realidade completamente diferente, né? Então, uma execução como essa, né, na Barra da Tijuca, né, um bairro de luxo dentro da capital carioca, é sem dúvida nenhuma um recado, mas também um retrato do que se tornou a nossa cidade, essa cidade que é uma cidade que pulsa a violência, né, que tanto tem de anseio de política de segurança para ser feito, mas que não se resolverá com mais armas, se resolverá com uma equipe de inteligência, se resolverá com política pública que pense no bem-estar de toda a sociedade, não só de uma parcela da sociedade. A banalização dessa violência é um cotidiano do carioca, mas quanto mais a gente sabe que tem um território específico ou uma cor específica, se a gente estiver falando de preto e pobre, isso é ainda mais banal. É claro que o que chama a atenção num momento como esse é o recorte do território, é o grupo, né? Era um grupo de médicos, enfim, acho que nenhuma dor está acima de outra, a gente não hierarquiza a dor, eu não hierarquizo o valor da vida, mas para uma análise política isso é importante do que seja feito. Assim, é realmente lamentável que a gente chegue numa cidade como o Rio de Janeiro e ainda tenha um poder de belicismo, né, um poder dessa forma. A entrada da Polícia Federal muito me anima, e falo isso do meu lugar de experiência, né? No caso da Marielle, a gente vê 5 anos e meio aí do caso da Marielle, e esse ano, início desse ano, com a entrada da Polícia Federal, em colaboração com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a gente viu o avanço que a investigação teve, a gente viu a delação aí do Elcio Queiroz, que não foi só uma coincidência, né? Isso tem uma incidência direta da Polícia Federal atuando. Então, eu espero que nesse caso a família da Sâmia e todos os outros familiares tenham respostas mais céleres do que nós, familiares de Marielle Anderson, e sem dúvida nenhuma a Polícia Federal, neste novo governo, nesta nova conjuntura política, acho que é um ponto, sim, para se ter esperança de que a gente vá ter a elucidação desse caso de uma maneira mais rápida do que outros casos. Então, acho acertada a decisão do ministro da Justiça de ter colocado aí a colaboração da Polícia Federal para a gente chegar à resolução desse caso e entender o mais rápido possível o que foi que aconteceu na noite de ontem na Barra da Tijuca. Mônica, Chico Pinheiro, querendo te fazer uma pergunta também. Bom, eu acredito, inclusive, se for verdadeira a teoria da Polícia Civil, muito rápida, né, de que a gente teve aí um massacre por engano, né, os alvos não seriam estes, né, se for isso, vão chegar rápido a tudo, né, porque não tem gente muito graúda, tem entre os milicianos, né, diferente do caso Marielle, porque aí você chegar aos mandantes, você pode mexer com gente muito mais poderosa, inclusive na política, né? Você vê saída para o Rio de Janeiro, por onde começar? Porque, como você disse, a milícia está imbricada no Estado, no Legislativo, no Executivo, nas polícias, né? Como é que se faz o saneamento disso? Até porque muita gente no Rio de Janeiro, mas muita gente elege esse tipo de cara para cargos eletivos, né? Como elege para vários outros cargos importantes do Brasil, gente elegeu o Bolsonaro, que elogia a milícia, não é? E que defende. Chico, eu queria até te dar uma resposta mais esperançosa do que o que eu realmente tenho para te dar, mas assim, elege Bolsonaro, que tem as suas menções, né, uma relação íntima com a milícia, de condecoração e de homenagens, mas eu vou fazer um destaque aqui, que inclusive ressaltei isso nas minhas redes sociais nos últimos dias, né? O Eduardo Paes, por exemplo, nomeou o irmão do Domingos Brazão, né, nomeou o Chiquinho Brazão como secretário especial de ação comunitária, numa mesma semana onde matérias mencionavam a possível, né, enfatizavam a possível relação da família Brazão no assassinato da Marielle. Eu acho que são tomadas de posições absolutamente escrachadas sobre que lados estão, né? Eu começo a minha fala dizendo que a milícia tem projeto de poder e projeto político para esse país, né, e por isso elege milicianos ou representantes dos seus interesses dentro dos parlamentos, e isso não é casual. É claro que isso se faz com um domínio de território
que é um domínio pautado em cima da pobreza, em cima da violência, né, que é o modus operandi da milícia. Agora, é difícil a gente conseguir olhar num futuro e vislumbrar um país onde a milícia tem se tornado cada vez mais um projeto de sociedade e ver como é que a gente resolve isso. Agora, a minha primeira dica para isso seria ter um governo com coragem de botar a mão num desmonte da milícia. Agora, para isso precisa ter coragem. E não é qualquer coragem, né? É uma coragem, inclusive, que tem que se considerar investimento em inteligência, né, nas forças, na polícia, para que a gente tenha uma polícia que mate menos e que apresente resultados mais efetivos. Né? A gente tem que ter uma política de descriminalização das drogas, a gente tem que ter uma política que fale de saneamento, de saúde, de cultura, de investimento em favela, em periferia, com a mesma qualidade do que faz em outros territórios da cidade. A gente tem que ter um governo que esteja realmente preocupado com a maior parte da população e menos preocupado com o capital. Enquanto essa lógica neoliberal e capitalista da cidade-mercadoria, principalmente que é tomada no Rio de Janeiro, por exemplo, que é uma lógica da cidade de mercadoria, né, uma cidade que é feita para vender e não para as pessoas viverem de uma maneira plena e com qualidade, a gente não vai conseguir desmontar isso. O interesse da milícia não é um interesse ideológico. A milícia trabalha por dinheiro, a milícia trabalha por poder. Então, se a gente não tiver um governo que queira apresentar política pública, porque a milícia, inclusive, cresce através de opressão e através de violência, mas, sobretudo, em lugares onde o Estado não entra, né? Onde o Estado entra com precariedade na saúde, com precariedade nos investimentos de infraestrutura, né? Então, a milícia entra para suprir, num primeiro momento, uma lógica de ausência do Estado. Então, cabe ao Estado traçar um plano, um planejamento de inteligência e tenha coragem de desmontar a milícia, porque a milícia não está disposta a abrir mão do que conquistou até agora e a maneira como ela fará isso serão executando seus adversários. Isso já está posto. Chico, sabe? E a milícia sabe, a polícia e as autoridades sabem onde estão os milicianos. Sabe que eles estão no Rio das Pedras, na Muzema, que eles estão em Jacarepaguá. Sabem onde eles mostraram estão. De ontem para hoje que estavam ouvindo, que estavam gravando os milicianos. Isso me lembra aquele seriado que eu assisti na televisão, da história do Pablo Escobar, Sim. Medellín, Cali, os cartéis. Está muito parecido tudo aqui. Exatamente. Sabe? E como falou a vereadora, como falou a Mônica, eles começam a formar bancadas. No seu dia a dia, vereadora, você sente que há, por exemplo, para a gente ter um exemplo mais concreto, na Câmara de Vereadores do Rio, respira-se algo de milícia? Tem representantes da milícia de forma mais direta ou é apenas em financiamento da campanha desses vereadores? Isso para a gente ter um exemplo municipal do Rio. Hoje dentro da Câmara Municipal, acho que ao contrário até de um outro momento, isso aparece de uma maneira mais velada. Acho que em outro momento a Câmara Municipal já teve representantes efetivos defendendo os interesses da milícia. Acho que hoje na própria Câmara isso ainda é um pouco menor do que como, por exemplo, na Alerj. Acho que a Alerj hoje trabalha a relação com a milícia de uma maneira mais enfática, mais escancarada. Mas a gente também está falando de um número de proporção, né? Na Câmara Municipal hoje somos 51 vereadores e vereadoras. Então, tem uma resistência, tem uma combatividade ali, mas a milícia da Câmara dos Vereadores ela é feita de uma maneira mais velada e de uma maneira, digamos, menos poderosa, com menos poder aquisitivo, com menos poder efetivo também de fazer política. Mas a análise está correta, assim, a gente sabe onde os milicianos estão, a gente sabe onde a milícia atua, né? E para fazer execuções como essa, as armas não são fabricadas dentro das favelas e das periferias, né? Elas chegam lá. Chegam como? Quem tem poder aquisitivo, inclusive, para contratar assassinos como era o Adriano, como era a Rony Lessa, né? Isso a polícia tem condições, né? Tem equipamentos, né? Tem condição de inteligência, de trabalho de inteligência, de identificar. Não identifica por quê? Será realmente o crime da Marielle, do assassinato da Marielle e do Anderson? Eu tenho acordo de que, infelizmente, foi muito bem executado. Mas será mesmo que a polícia até hoje não tinha condições de chegar até o mandante ou não fez isso porque não quis? Porque 5 anos e meio para um assassinato que abalou a democracia do país é tempo demais, vamos combinar, né? E ter preso só os executores, por óbvio, né? E chegaram no Rony Lessa pelo estilo do que foi cometido, o assassinato, pela arma, né? Pelo modus operandi do que foi. Então, assim, capacidade técnica de inteligência tem, não chega por quê?
Exato, Mônica, quero Essa agradecer. É É a pergunta que fica, né? Que continuamos. Quero te agradecer e, mais uma vez, toda a nossa equipe sensibiliza, porque eu sei que atinge num lugar muito particular toda vez que uma situação, uma violência como essa acontece. Então, quero te agradecer mais uma vez por aceitar nosso convite. O nosso abraço. Obrigada por aceitar. Até a próxima. Muito obrigada, gente. Obrigada pelo trabalho de vocês. Obrigada. Boa noite, obrigado. Obrigado, Mônica. A gente continua aqui com o Elô, continuamos falando a respeito das novidades. Aqui o Rogério Jordão estava me passando aqui informações a respeito do Jornal Globo, né, que saiu a polícia trabalhando com a linha de investigação. Sempre bom a gente reforçar, né, até para quem está chegando agora, de que esses 3 assassinatos que aconteceram ali na Barra da Tijuca, que é a zona oeste do Rio de Janeiro, que é um lugar de muita disputa, inclusive entre milícias e facções criminosas, não teve planejamento prévio e foi executado às pressas para os agentes da Delegacia de Homicídios e, portanto, Polícia Civil do Rio de Janeiro, que fizeram uma análise preliminar das imagens de câmeras de segurança que flagraram esse assassinato, essa execução. O modus operandi do crime é diferente de outras execuções que aconteceram recentemente no Rio de Janeiro. O que quer dizer isso? Assassinatos, por exemplo, da vereadora Marielle Franco e do bicheiro Fernando Inácio, ou Ignácio. Nos 2 casos, as vítimas foram monitoradas por meses, inclusive no caso da vereadora Marielle Franco, até se chegou eles queriam fazer, né, o assassinato, queriam executar o crime em um dia e acabaram desistindo porque as circunstâncias ali, eles não conseguiram executar o crime. Agora, os né, personagens partem do mesmo lugar, partem daquele trecho ali da Barra da Tijuca, de um bar ali colado esse sim seria era no posto 1 ou 2. O bicheiro Fernando Inácio, ele foi assassinado na Barra, no heliponto da Barra, né? Sei. Onde ele desceu, acho que vinha de Angra, ia pegar o carro. Era meu vizinho de condomínio, morava no mesmo condomínio que o bicheiro. É muito comum no Rio, você convive, você mora ao lado de um bicheiro, o outro você vai ver miliciano, você nem sabe. De repente, o que foi? Mataram aqui. Quem que morreu? Não, a polícia estava na porta. O que aconteceu aqui? Não, porque estão investigando aqui a morte do Fernando. Eu nem sabia que. Agora eu acho, gente, muito que essa. É uma coisa comum. Eu acho que essa coisa desse assassinato ter sido feito às pressas, se é verdade, como a gente está falando aqui agora, essa matéria diz. Isso, para mim, reforça um pouco a ideia de que isso é muito mais uma briga entre milícia, tráfico, Comando Vermelho, do que um assassinato que tem aí um fundo político. Porque aí sim seria como um caso da Marielle, muito planejado com mais tempo, a pessoa estaria sendo monitorada. Acho mais complicado. Para mim, vai se confirmando um pouco mais essa teoria. Mas, por enquanto, a gente tem que dizer isso é apenas uma linha de investigação. Ninguém trouxe à tona quais são as outras, mas o ministro Flávio Dino, na entrevista que deu hoje lá na Bahia, ele também parece ter confirmado isso. Ele disse de uma maneira um pouco rebuscada que já se tem uma ideia de onde viria esse caso. Ele diz assim, há indicação já que pode conduzir para a configuração da materialização da autoria do delito, ou seja, que já se tem indicação da autoria do assassinato, de quem assassinou. Então, parece que ele também vai nessa linha aí dessa investigação que apontaria a possibilidade de ter havido um engano. E aí é que eu acho que é bastante interessante a gente ver como foi a reação ao longo do dia inteiro. Ninguém acredita nessa linha. Pouquíssimas pessoas acreditam que possa ter sido um engano. E eu fico me perguntando por quê, né? O descrédito da polícia do Rio de Janeiro é tão grande que ela levantar uma linha de investigação baseada nessa gravação que a gente ouviu, né? Na maneira como o crime aconteceu, todo mundo desconfia. Todo mundo acha que deve ser mentira. Porém, eu levantaria um outro lado.
Quando a gente fala de crime organizado, essa expressão leva a gente a pensar que o crime é assim mesmo, super organizado. E provavelmente não é tão organizado assim, a ponto de cometer um assassinato como esse e ter todo um script preparado para disfarçar e dizer que foi um engano, entende? Então eu acho que assim, é muito difícil saber o que aconteceu ali nesse primeiro dia, nessas primeiras 24 horas. Mas, aparentemente, o ministro da Justiça acha que que essa linha de investigação tem algum respaldo, mas mandou a Polícia Federal, conversou com a equipe que está aqui e disse que está muito confiante de que a Polícia Federal vai elucidar esse caso. Me diz aqui o Calejon, nosso César Calejon, lembrando, né, se foi por engano, né? Quer dizer que se foi por engano é porque foi um engano. Se matar chefe de milícia, o filho de chefe de milícia, parece que é normal. Não, é um crime também. Sim, seria é um crime também. Claro que é um crime. Toda execução sumária é um crime, pelo amor de Deus. Execução sumária. Mas isso como eu disse briga mais entre cedo, eles, isso podem matar. Agora o descuido. Não é isso. Eu acho que é a mesma coisa que sei. reforça a ideia do que a gente estava falando antes, né? Isso mostra o estado de coisas no Rio de Janeiro. Vamos chamar o Guga Noblar, que esteve no quiosque ontem, inclusive, e hoje também, né? Guga Noblar já está aqui. Boa noite para você. Guga, o que você traz aí de informação do que aconteceu? Você estava lá agora há pouco, inclusive, né? Boa noite, Fez imagens Gabi. Também. Boa noite, Gabi. Boa noite, Lu. Boa noite, meus queridos chicos. Boa noite para essa audiência maravilhosa. Pois é, por hora, o que parece de fato, por mais que seja estranho, é que foi um engano mesmo. Afinal de contas, o que tem de mais recente é uma suposta conversa, uma interceptação de telefone, uma conversa de telefone, em que um traficante ligado a milicianos rivais do Tylon, que era o suposto alvo, que é o filho de um outro miliciano chamado Dalmir, teria uma conversa de telefone que foi interceptada, em que esse traficante ligado a esses milicianos rivais apontaria que o Tylon, que ele achava que era o Tylon, estaria no posto 2. Então tem já, pelo jeito, a polícia tem uma interceptação de conversa em que há já uma pessoa, um traficante, indicando um grupo de milicianos onde estaria o alvo deles, que era um outro miliciano chamado Tylon, que é o filho de um chefe de milícia da Zona Oeste. Então, por conta disso, isso sugere muito que foi, de fato, um erro. Eles estavam tentando executar uma outra pessoa. E isso foi passado de maneira meio que tá ali, corre, vai e faz. E aí eles, o grupo de criminosos esse grupo que assassinou esses 3 médicos, eles chegaram lá de maneira meio que amadora, né? Um estava de bermudão, eles não tinham luvas para evitar deixar a digital deles, eles não tinham balaclava para encobrir o rosto, foi de um jeito muito amador, o que sugere que era um confronto entre milícia, porque o fato é que quando um miliciano mata um outro, e agora o Chico estava até dizendo isso, é crime, né? Era para ser crime, mas no Rio a polícia não investiga, essa é a tradição. Então eles foram supostamente executar um outro miliciano e fizeram de um jeito amador, porque poderiam deixar para trás enfim, provas contra eles, já que isso não seria apurado, já que na cabeça deles eles estavam matando um outro miliciano, e aqui no Rio é assim que funciona. Mas não foi o caso. Então, o fato deles terem cometido esse assassinato de maneira um tanto amadora, deixando as digitais deles, e também esse telefonema, que tem um traficante indicando onde estaria um outro miliciano que foi confundido, né, que eles acabaram confundindo com um dos médicos, isso tudo sugere que foi um engano. E também tem a informação agora de que os traficantes do Rio já querem a cabeça desses
que mataram os médicos. Então, pelo jeito, eles vão ter que picar a mula do Rio de Janeiro e se esconder. Agora, parece que é por conta desse crime que eles cometeram, toda essa atenção que trouxe, né, pro crime aqui do Rio, está sendo muito negativo para milicianos e traficantes. Então, esses aí parece que também já estão sendo jurados de morte aqui no Rio de Janeiro. Esse é o papo que está rolando. Ô Guga, parece que momentos antes dessa chacina, você estava, por acaso, num quiosque ao lado desse. Conta como é que estava o clima à noite, como é que estava lá? Eu estou num hotel aqui muito próximo do local. Eu, inclusive, jantei num quiosque ontem à noite, 10h30, 2 horas. Eles chegaram às 11, né? Neste quiosque, ficaram até meia-noite e 59, que foi quando aconteceu esse assassinato. Eu estava num outro quiosque, muito próximo dali, às 10h30 da noite, até umas 11, que foi mais ou menos o horário que eles chegaram. Então, hoje, inclusive, fui lá. E o clima lá, por incrível que pareça, é de a vida que segue, né? Porque tá todo mundo lá, enfim, não tinha, eu imaginei que ia estar o local meio que vedado pela polícia, né? Enfim, para fazer um trabalho de perícia que, pelo o que a gente entende disso, nós jornalistas que tentamos acompanhar, as 48 horas seguintes ao assassinato são as mais importantes e o local precisa ser preservado para se fazer perícias. Inclusive, os policiais de São Paulo que estão vindo para o Rio de Janeiro para ajudar a polícia do Rio, uma parte é especializada exatamente em perícia. Eles estão vindo para fazer um trabalho de perícia e o negócio lá está, enfim, funcionando como se nada tivesse acontecido. Horas depois do assassinato, isso um Uber me contou hoje de manhãzinha, 8 da manhã, que horas depois, segundo ele, 1 hora depois, os clientes já estavam sendo atendidos e já estava, enfim, tudo sendo tocado ali como se nada tivesse acontecido, o que é muito insano. Aí a gente fica preocupado tanto com o trabalho de perícia quanto com a sanidade das pessoas, que simplesmente está tão banalizado, né, a questão da violência, que ninguém parece se comover muito, e a vida que segue ali nesse quiosque. Falando em vida que Cara, segue, isso é uma né? loucura, Logo depois né? gravaram um vídeo, inclusive. Parece que não tinha nem o isolamento. Como é que uma pessoa entra e faz a gravação desse vídeo? Não, nem logo aquela depois do fita assassinato? famosa, preta e amarela ali que coloca, nem isso. Vamos ver como é que passar, foi esse vídeo. Obviamente a gente preservou, né, as imagens, Dos corpos. os corpos, né, das vítimas, mas é bastante impressionante. Nesse instante aqui, ó, em frente a mim aqui, ó, 4 baleadas aqui no tal do quiosque do Naná. Mano, 2 caras paulistas, traquezinho branco parou, largou o aço nos caras. Os caras são paulistas, parceiro. Tiro, velho. Tiro, os caras brincaram, nego, velho. Vieram pra pegar os caras. Aqui, ó, vieram pra pegar os caras mesmo, rapaziada. Aí, ó. Nesse instante aqui. Parece que alguém pedia socorro. Gente, ali, que né? loucura isso. Você imagina, a cena do impressionante. crime está toda contaminada. Foi não, destruída cuidado nenhum. qualquer possibilidade de perícia. Aí você fica Inacreditável. lembrando, né, daquelas cenas de cena de crime nos Estados Unidos, aquela fita amarela, tudo isolado. Os caras chegam com aqueles, parece roupa de astronauta, para não deixar cair nenhuma fibra, né? Para não deixar cair nenhuma gota de suor, para não mudar nada das... Acabou, não tem mais cena do crime. Como que a perícia da Polícia Federal vai trabalhar? Não tem o que fazer ali. Ó, cuidado. Só um detalhe, o chefe da perícia da Polícia do Rio de Janeiro não é perito, é um delegado que nunca foi perito. Quer dizer, é a bagunça generalizada no governo do seu Witzel, do seu Cláudio Castro. Isso aí é zorra total. Eu lembrei agora do assassinato daquele congolês, lembra também, no Rio de Janeiro, no quiosque? Foi a mesma coisa. Zero cuidado, não dá isolado nada e vamos embora. Tem sido... Não tem Secretaria de Segurança, né? Isso. Não tem. A Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro foi extinta já há algum tempo. E o Cláudio Castro, o governador, disse, não, dá a prova aí, pelos números, não faz falta nenhuma. Não faz mesmo para a Secretaria de Segurança. Nos moldes que vocês pensam segurança,
ter ou não ter, dá na mesma, né? Mas não é essa a segurança pública que a população, que o contribuinte quer ter, né? E o cidadão. Inclusive, a gente teve reações, né, da extrema-direita se pronunciando, em alguns casos nas redes sociais. Inclusive, o nosso analista de redes sociais, o Pedro Barciela, ele detectou um maior comedimento, uma postura mais equilibrada dessa vez por parte de políticos, Da enfim. direita. Da extrema-direita, exato. Uma postura mais equilibrada. A gente não tem o gráfico aqui para trazer, mas é bastante interessante isso que ele notou, né, nas redes sociais. Eu acho que pela primeira vez você tem uma certa corrente solidária da extrema-direita. Solidariedade. Pela primeira vez. Não se tem notícia disso no Brasil. Até o Nicolas se manifestou. Todo mundo. Isso é por conta do estrago que a palavra milícia, o mundo milícia, tem trazido às pessoas. E, segundo, é porque os caras são médicos. No Guarujá, em nenhum lugar, em nenhuma morte de favela, houve solidariedade até hoje. Então tem duas coisas aí. Pega mal pra cacete pra direita hoje essa ligação extrema com a milícia. E segundo, eram médicos. Como a Mônica, vereadora, falou, não dá para... Todas as dores são pesadas e a gente sabe, mas é oportunismo deles, porque pega a classe média porque são médicos. Porque se fosse pobre, preto, jamais teria essa solidariedade. Homens encapuzados, Ô, Chico, posso acrescentar bandidos alguma coisa? ou policiais invadiram a casa ontem, em Jequié, e mataram a família inteira, 6 pessoas. Inclusive uma criança Você de viu a 4 solidariedade anos. deles? De ninguém. Porque Agora eram sobre ciganos. a Sâmia, Diga, Elô. sobre o fato de ter sido o irmão da Sâmia, teve uma coisa muito ruim, muito, assim, asquerosa que aconteceu hoje nas mídias sociais. Você teve esses políticos, os representantes aqui no Congresso, fazendo, né, dizendo minha solidariedade, essa dor e tal e tal. Mas se você for olhar os comentários que essas pessoas costumam atiçar, né, porque eles atiçam, eles sempre fazem postagens provocadoras nas redes sociais, eles fazem discursos e bullying aqui no Congresso, fizeram vários com a Sâmia Bonfim. E aí as pessoas que seguem esses deputados e senadores, vocês precisavam ver os comentários. Eu li vários. Alguns que diziam, pena que não era ela, né? Que a próxima vez vai ser ela. E coisas assim, absurdas que eu não ia nem falar aqui, porque acho que a gente não tem nem que repetir. Mas eu acho que a gente também não pode deixar num momento desse de discutir o clima de ódio que esses deputados e senadores alimentam diariamente a partir aqui do Congresso, com os vídeos que gravam, com os discursos que fazem, com as declarações super preconceituosas que costumam fazer. E a gente sabe que todas as ameaças de morte, de estupro, que a gente vê, a Jandira Fegali hoje conseguiu chegar ao Supremo para que o Supremo acompanhe as ameaças de morte que ela vem sofrendo, elas todas vêm da extrema-direita. A gente não vê nenhum candidato, eleitor de centro ou de esquerda fazendo esse tipo de ameaça. E essas pessoas são alimentadas pelo discurso que esses deputados e senadores, graças a Deus, hoje fizeram postagens humanas, né, decentes, mas não é a tônica. Bem lembrado isso pelo Elô, também... porque no dia a dia eles alimentam isso, Chico. Mas sabe por que agora, perseguição. Agora manifestam também solidariedade? Para dizer assim, olha, nós estamos distantes dessa milícia. Sim. Como se não tivessem estado no passado ao lado de milicianos, apoiando presidente, amigo de miliciano. Empregando nos seus gabinetes. Empregando da família Bolsonaro. Toda, né? Não, mas Chicos, a Elô, inclusive, muito bom trazer esse ponto, porque se você for atrás de alguns políticos comunícolas, talvez você ache ali palavras realmente de lamentação. Agora, tem muito influenciador, não é só
militante que está respondendo em rede social, é um influenciador grande da extrema-direita que está usando esse episódio para seguir fazendo um discurso de ódio, de ódio político. Uma dessas pessoas foi uma advogada que tem mais de 600 mil seguidores, que é muito ligada ao Bolsonaro. É uma que está sempre ali junto aos filhos do Bolsonaro e ao Bolsonaro. Ela fez um texto que num pedacinho, lógico que eu não vou ler o texto inteiro, mas ela chega a escrever para a Sâmia: se você ajudasse no combate ao crime organizado, talvez seu irmão tivesse vivo. Olha o nível de podridão dessa pessoa. Olha como a pessoa é baixa. Ela está querendo culpar a Sâmia pela morte do próprio irmão, já que na visão dela a Sâmia é alguém que defende os marginalizados e não a polícia, e não quem combate o crime organizado. Olha que comentário podre. Então, essa é uma pessoa que tem muito seguidor, é uma advogada, esse comentário viralizou e é um desses tantos nessa linha. Tem muitos fazendo esse tipo de comentário ainda. O Guga está aqui no Twitter, que agora mudaram para X, mas está no Twitter. Está aí, inclusive, um selo de autenticidade, ó. Flávia Ferronato é o nome da senhora. É porque qualquer advogada. um pode comprar agora, né? Esse selo agora deixou de ser. Ela diz: um dos médicos assassinados no Rio nessa madrugada é irmão da Sâmia Bonfim. Todas as vítimas eram ortopedistas de São Paulo. Um deles, chefe da ortopedia do Hospital das Clínicas. O crime tem todas as características de execução. Pois é, Sâmia, a falta de combate à violência do governo que você tanto defende tem seu preço. Se você ajudasse no combate ao crime organizado, talvez seu irmão tivesse vivo. É criminoso. Uma essa tragédia. mensagem, né? Meu sentimento aos familiares. vergonhoso, Doutora né? Flávia Ferronato, Cínica. você se aproxima dos terroristas, dos bandidos, da milícia e apoia alguém que era mentor intelectual desse povo, que foi Total. eleito presidente. Nem mais, como disse o ministro Flávio Dino hoje, a ideologia de aumentar o armamento disponível para todo mundo só torna as armas disponíveis para esses bandidos, porque você coloca em circulação uma quantidade absurda de armas e claro que eles vão poder comprar mais e mais. Então, isso vem também do governo anterior. É isso, É Elô. isso aí. Obrigada por mais hoje, dia difícil para todos nós, querida. Bom descanso para você. Até E também segunda, Guga, pessoal. né? Guga também já está nos Obrigado, Elô, despedindo. Guga. Obrigada, Guga. Boa noite. Boa noite, Boa galera. noite, querido. Quem que vem aí? Quem chegou? Lênio Streck vem aí para a gente continuar conversando. Eu já começo a perguntar para ele essa questão da perícia, né, Lênio? Boa noite para você. A gente tem um vídeo que foi gravado logo na sequência ali, inclusive as imagens a gente mostrou agora há pouco, preservando, claro, as vítimas, os corpos das vítimas, mas a gente tem uma dúvida a respeito do lugar não ter sido preservado, quanto que isso contamina a investigação ou não, o local do crime, não dá para ver nem exatamente o local, não dá nem para garantir que ele está exatamente da forma como ele ficou quando o crime foi de fato executado, né, quando ele aconteceu. Lênio, agora sim. Tá... Não, agora a gente está de novo sem seu áudio, Lênio. Parece que está falhando. Voltou. Será que é isso? Não pode. Professor, Não, agora agora sim, sim, professor agora Lênio sim, Streck, agora vamos sim, adiante. Lênio. Eu não sei o que está acontecendo, porque Tá bom, funcionando agora tá ótimo. agora. tá ótimo. Isso apenas demonstra a crise da segurança pública no Rio, em qualquer lugar. Não se preserva sequer o local do crime. Para conseguir as câmeras, as câmeras têm que trazer o secretário nacional de segurança pública. Eu acho que acontecimentos como esse acendem a luz para demonstrar, por exemplo, que a esquerda no governo federal, que não pode resolver tudo, porque a segurança é uma questão dos estados, mas precisa se dar conta da segurança pública, que virou um problema nacional. A Bahia, Rio de Janeiro, qualquer lugar,
aqui no Rio Grande do Sul aumenta também o número de facções que brigam entre si. Eu acho que tem que se dar conta, né? Não há nenhuma política de segurança até agora do governo federal, um pouco em face de uma certa soberba da esquerda e um pouco de uma ingenuidade com relação à segurança pública. A esquerda nunca se preocupou com isso e por isso que os milicianos chegam ao parlamento, eles fazem todos esses deputados, porque eles falam aquela linguagem direta e a esquerda, enfim, os governantes dos estados também governados pela esquerda normalmente, ou por um certo tipo liberal social, não se dá conta de que os mais prejudicados pela violência são os mais pobres. Isto que acontece seguidamente no Rio, agora aconteceu com médicos, e, bom, agora talvez isto seja um componente que pode dar o start, o início de um outro olhar sobre a segurança pública, né? A Polícia Federal vindo para ajudar, mas não dá para deixar a Polícia Federal todo o tempo. Quer dizer, os estados precisam também se mobilizarem com relação a isso. Agora, quem mais sofre com a violência são os pobres. E as pessoas têm direito fundamental a não ser assaltados, não serem mortos desse tipo, não serem agredidos. Isso está na Constituição, inclusive. A segurança pública é uma garantia também. Tem que olhar para isso para poder nós não precisarmos lamentar todos os dias balas perdidas, etc. Esse enfrentamento tem que ser feito. Aí nós tem que suspender os prejuízos daquilo que se pensa, digamos, de forma idealizada sobre a criminalidade. Um olhar um pouco mais pragmático. Doutor Lênio, o senhor que é um homem da área do direito, da justiça, acompanha de perto a questão da justiça, o que a justiça no Rio de Janeiro, o que a justiça no Rio de Janeiro pode fazer para contribuir com o fim disso? Porque o que a gente vê é que a segurança pública no Rio de Janeiro já não conta tanto. A gente não sabe até que ponto a polícia está contaminada, o governo está contaminado por milícias, por tráfico, né? Também por certos, entre aspas, pastores, bandidos, criminosos. A justiça pode fazer o quê? A justiça pode fazer muito pouco, né? A segurança pública é um equívoco, inclusive, né? O ministro Barroso outro dia falava que vamos combater a criminalidade ou algo desse tipo. O judiciário não combate a criminalidade. Quem combate a criminalidade é a polícia. O judiciário apenas cuida de aplicar a lei e oferecer as garantias, porque o Estado é maior que o indivíduo. Se o Estado é maior que o indivíduo, mesmo um criminoso cruel, ele precisa ter as garantias a seu favor. Agora, se o judiciário se toma um lado, como na Lava Jato, aí nós temos depois o desastre. O judiciário exatamente está aí para que não se tome lado. Agora, a segurança pública é uma questão de polícia. Agora, vamos lá, Chico Pinheiro. É uma questão de polícia e não uma questão de milícias, e não é uma questão de esforço físico pessoal das pessoas. É um caso de polícia e, para isso, tem que ser muito pragmático e estratégico. O que eu quero dizer, e tenho dito isso há muitos anos, que setores da esquerda e o próprio governo até agora não se deu conta desse problema porque tem uma visão um pouco ingênua com relação à criminalidade, sabe? Do tipo como... Existem pessoas más, sim! Existem pessoas más na sociedade. E você não tem outro modo. Eu não quero tirar as ilusões de muita gente que pensa assim,
que é possível o paraíso, etc. Não, existem pessoas más, existem pessoas criminosas, e o mundo hoje, até hoje, não encontrou outro modo senão segregá-los e enfrentá-los. Eu não tenho nenhum problema em dizer isso, sempre falei desse modo, fui muitas vezes criticado, dizendo, mas você é um punitivista, você... Eu disse assim, querido, quando você me der um outro modo de combater a criminalidade e do modo como ela chegou, porque tem uma coisa, você pode falar da origem, você pode falar do modo que dá origem ao crime. Ninguém de nós é bobo e sabe que isso tudo vem das classes sociais, mudança. Agora, o que você faz com esta criminalidade que está aí? Se me der esta resposta, eu posso cuidar lá de trás. Agora, já existe um Estado, já existe uma espécie de Estado de natureza que hoje a criminalidade no Rio, por exemplo, ou em qualquer grande cidade, em face da geografia, das comunidades, etc., é quase uma tarefa impossível. Eu não sei a solução. Agora, com certeza, não será fazendo, digamos, políticas de diálogo com os criminosos. Ô Lênio, eu quero perguntar também a respeito da investigação, né? A gente tem, no momento, de acordo com as últimas informações do jornal O Globo, de que a Polícia Civil está atuando no inquérito, né? E a gente tem a Polícia Federal que está atuando na inteligência desse caso. Quero te perguntar, obviamente... E ainda tem, Gabi? A Polícia de São Paulo, DHPP, que é a Delegacia de Homicídios, está ajudando nas apurações, mas o ministro Flávio Dino não esclareceu exatamente o papel, né? Quando ele falou agora... se é só um discurso do Tarcísio, né? Que queria se meter na história. Se vai atuar no inquérito, enfim. A gente acredita que também vai atuar no inquérito, porque é uma polícia também estadual, e a Polícia Federal vai atuar na inteligência. Mas eu te pergunto a respeito disso, Lênio, o que você está achando dessa linha de investigação da Polícia Civil do Rio, que a gente tem até o momento? Obviamente não dá para a gente fazer nenhuma ilação, até porque a gente não está tendo acesso direto ao caso, mas sobre esse engano, né, de que esse médico teria sido confundido com o filho de um dos chefes da milícia do Rio de Janeiro. Bom, essa tese pode ser verdadeira, mas mostra o fracasso, que quando a própria polícia escuta e tem essa linha, é porque nós fracassamos total, que a polícia está confundindo pessoas e está matando a polícia, a milícia, enfim, o crime organizado. Eu quero dizer que isso que eu estou dizendo hoje aqui, não estou dizendo por causa desta tragédia acontecida com esses pobres médicos que foram vitimados pelo crime. Eu sempre tenho dito isso, e aliás, no segunda de manhã, aqui no ICL, eu falei isso junto com o Eduardo, sobre essa questão da ingenuidade no combate à segurança pública, e também nós tocamos nesse assunto. A Polícia Federal, a Polícia Civil, sei lá, a Polícia de São Paulo, tem que juntar tudo, tem que chamar inclusive a ONU, tudo que for necessário, estou brincando, mas tudo que for necessário ajuda. Por quê? Porque, primeiro, a apuração deste específico crime, além de ser importante, ele é tão importante quanto fazer a apuração do caso da vereadora que foi morta, né, da Marielle. Por quê? Porque prendendo essas pessoas e fazendo delações é que se vai chegar, porque você só vai enfrentar isso com inteligência. Se você não pegar o cerne dali onde partem as ordens, que é de dentro dos presídios, que, aliás, isto é mal cuidado, isto é um outro erro da segurança pública brasileira, deixar que dentro dos presídios se use telefones celulares, etc., e não se bloquear em volta. Essa é uma questão de
que eu não entendo até hoje como é possível que de dentro dos presídios, a cada semana se fazem revistas e tem telefones celulares, portanto os comandos também vêm lá de dentro. Agora, se isso não for enfrentado, por isso que esse crime aqui, ao ser apurado, e tanto da Marielle, para saber, para puxar uma pena, para saber quais os ganchos que saem. Por quê? Porque senão será apenas um furo n'água, simplesmente um furo n'água, porque ficou de tamanha gravidade esse problema da segurança pública nas grandes cidades, que isto apenas é combustível para a extrema-direita. Quanto pior for a segurança, mais deputados da bala. Meus queridos amigos, isto é muito importante. Sim. Pior a segurança pública, mais deputados do bandido bom é bandido morto, etc., vão se alojar no parlamento brasileiro e que farão leis, etc., que nós sabemos. Então, isso que está aí. Na Câmara e no Senado. E para abreviar isso e virar um pouco o assunto, né, agora aparece um documento provando, para falar de crimes, bandidos e tal, que Sérgio Moro pediu grampo, mandou grampear autoridades com foro. Eu queria a sua opinião sobre isso, Gabi. O que a gente tem aí? Sérgio Moro, a gente vai falar sobre esses enroscos, né? Aquela história do passado te condena, sabe, gente? Total. Tem um documento que foi revelado pela jornalista Daniela Lima, da Globo News, colocando em xeque a versão do ex-juiz Sérgio Moro de que ele nunca demandou gravações ilegais contra autoridades. Então, que história é essa, né? Um despacho que foi assinado pelo ex-juiz no dia 7 de julho de 2005 e consta no processo que tinha como base a colaboração daquele ex-deputado estadual do Paraná, o Tony Garcia, que até a gente conversou na semana passada, no caso do consórcio Garibaldi. E aí, nela, o Moro solicita textualmente, por escrito, que Tony tentasse gravar conversas com deputados federais e com o presidente do Tribunal de Contas do Paraná, o Heinz Georg Herwig. E que, no caso, o Heinz só poderia ser investigado pelo STJ, né? E não por Moro, que é um juiz de primeira instância. A gente, inclusive, está com um documento aí para assinado ilustrar. pelo Moro aí. Qual que é a gravidade disso, Lênio? Gravíssimo. Agora, isso tudo, todos nós, essa história do Tony Garcia, nós já conhecíamos, né? O Tony Garcia agora foi depor, ele já tinha falado isso, aquela entrevista que ele deu para o Joaquim de 1 hora e tal, e há toda a questão do Tacla Duran também. Todos nós já conhecíamos isso. O que impressiona nisso tudo é que Sérgio Moro circula por aí como senador lépido e fagueiro. Ele e os companheiros da República de Curitiba andam por aí, inclusive o Sérgio Moro fazendo críticas. Nós vamos fazer um congresso agora sobre a Lava Jato na USP. Eu estarei em São Paulo nesse dia para palestrar, no dia 29 de outubro, e Sérgio Moro postou, disse assim, olha a Itaipu, a Petrobras, fazendo financiamentos de congressos, etc., sobre a Lava Jato. Ora, o mínimo que a Petrobras pode fazer é financiar discussões sobre o que aconteceu dentro dela, em que até agora não se sabe, inclusive, o que foi feito com todo o dinheiro e como ela foi lesada de dentro também. Então, esta questão, enquanto não for... Nós temos duas coisas muito parecidas aí. Elas são correlatas. Lava Jato, Moro, Dallagnol e companhia, enquanto não existir processo mesmo, indiciamentos criminais, vai acontecer a mesma coisa que esse certo passapanismo que nós estamos vendo hoje pelo ministro Múcio e companhia, passando pano sobre os militares, quando todos nós sabemos que aquele manifesto de 11 de novembro insuflou tudo isso que está aí. Tem até uma minuta de golpe, tem a prevaricação e não foram indiciados até agora.
Por isso, por favor, o presidente Lula indique logo um novo Procurador-Geral da República. Nós falamos aqui, falei no ICL de manhã, várias vezes, dizendo não pode haver hiato entre a saída de um procurador e o outro, porque se precisa imediatamente, essas coisas não podem demorar, vem aí logo depois um recesso judiciário, vem carnaval, vem para o ano que vem, vai ter eleições, e os personagens continuam por aí, lépidos, fagueiros, faceiros, passeando e fazendo discursos como se não houvesse tido o ontem. Não como se não houvesse amanhã, como se não tivesse havido o ontem. Esse aí, Moro, nega o que ele assinou. Com a maior cara de pau na televisão, nega o que ele mesmo assinou. Aí é efetivamente a comparação que eu faço com o sujeito que tem uma crença de que a lei da gravidade é uma fraude, vai ao 10º andar para testar. Ele está testando as suas crenças. Aposta por aí. Lênio, eu tenho visto no discurso do Moro, ele apostando muito nas datas. Na prescrição. Na prescrição dos casos. Eu dei aqui essa informação, Chico, do que ele falou, acho que Sim, vai boa. ao encontro do que você está falando, né? Ele falou Maravilha. em entrevista à Globo News isso, que não se recordava de ter falado ao telefone com Tony Garcia. Ele disse o seguinte: mas se falei algo, não foi nada inapropriado. E depois ele disse: se eu tivesse cometido um crime grave lá em 2004 já estaria prescrito. Exatamente. Ele cita sempre a data, ele chama atenção para a data, e eu acho que a aposta total é no calendário. Aí, não é cara de marreco, é cara de pau. É cara de pau, é demais. Por que, Lênio? Ninguém inicia, ninguém faz nada, vai deixando correr solto. Pois é, mas aí é que está. Leiam o meu artigo no site do ICL. Aliás, nós estamos inaugurando, né? O ICL está com o site, e eu tenho uma coluna agora, né? Eu tenho lá um texto que acho que foi postado hoje, vai ser postado amanhã. Ainda não estreou. Ainda não estreou. Calma aí. Mas já podia falar, não? Mas teremos. Mas podia falar, teremos, claro. Não cometi nenhuma Nenhum erro. Não, Lênio, é um spoiler ótimo a gente saber que a sua coluna vai estrear em breve, e o conteúdo também. Eu mandei exatamente sobre esse tema. Foi bom o Chico falar, porque esse tema que eu chamei assim, do passapanismo ao amiguismo, que o amiguismo, a expressão é do ex-deputado Litz Vieira, fala do amiguismo, né, que ele fala de como o governo, de certo modo, pratica um certo amiguismo. Ele está se referindo ao problema das eleições dos conselhos tutelares e a surra que os evangélicos deram no governo. Agora, eu falo do amiguismo colado com o passapanismo, fazendo um histórico do ano passado para cá, e, de novo, falando do problema do não indiciamento até agora, do comportamento do ministro da Defesa que minimiza aqueles atos, entendeu? E agora se descobriu, estou colocando ali na coluna, isso apareceu ontem, não sei se vocês já falaram aqui, da participação de forças especiais do Exército disfarçados lá no meio do golpismo. Vocês já sabiam disso? Isso apareceu ontem no Jornal Estado. Eu estou falando disso também, o que dá mais dimensão ainda ao problema do próprio manifesto dos militares do dia 11 de novembro. Né? É os kids pretos, né? Você está se referindo. Isto é tão forte isso, porque isso dá a dimensão de que, veja, havia um planejamento, os militares lançam aquela nota que dá uma certa alforria para o povo, porque o povo sai acreditando de que tudo aquilo é legal que eles estão fazendo, porque os militares fizeram um manifesto dizendo que aquilo... E por isso é muito sério isso. E aí o povo era necessário, tinha os elementos infiltrados
e o golpismo que já estava com aquela nota, aquela minuta pronta. Digamos assim, são 3 aspectos e que são muito fortes, e me surpreende, ou não, que o ministro Múcio esteja tentando tergiversar sobre isso, e o Ministério Público, no caso, não tem ainda chamado para investigar ou indiciar os 3 ministros, um porque aceitou participar de um projeto golpista e os outros 2 que não o prenderam. Isso é muito sério. Eu tenho insistido nisso, mas uma coisa que está nos escapando entre os dedos, pessoal. Tá certo, Lênio. Perfeito. Muito obrigada. Mais um dia. Hoje é dia, só um pouquinho, hoje é dia da Constituição. Isso. 35 anos. Exato. 35 anos. Para os nossos telespectadores, no Conjur de hoje, tem um balanço crítico dos 35 anos da Constituição em 35 itens. Eu falo desde o primeiro dia em que eu atuei como promotor, no 6 de outubro, e depois os grandes acontecimentos, falo do golpe de Estado, do putsch, tudo isso, nos 35 itens, são 6 páginas, 5 páginas, no Conjur de hoje. Vida longa Constituição. Aí em 2014, eu cunhei a expressão que o Cacai disputa comigo, ele deve ter feito a frase dele, eu a minha, eu brinco com ele que as 2 frases são muito parecidas, que bom, 2 frases parecidas e boas. Sim, cumprir a Constituição, a legalidade constitucional é um ato revolucionário. Eu dizia isso em 2014, lá no Rio de Janeiro, e continuo dizendo hoje. E mando um abraço para o Cacai. Cumprir a Constituição hoje continua sendo um ato revolucionário. Vida longa à Constituição. Lênio, aproveitando que você chamou aqui os 35 anos da Constituição, assiste aqui junto com a gente a reportagem do André Graziano, que a gente preparou aqui. Belo um vídeo do André, né? Muito bom. Claro. Com tantas ameaças, né? À democracia. Não é pedir muito, pedir que cumpra a Constituição, não é, Lênio? Deveria ser não pedir muito, mas parece que no Brasil virou ser pedir o impossível. Vamos ouvir? Claro, isso. Vamos ouvir. A nação deve mudar. A nação vai mudar. São palavras constantes do discurso de posse como presidente da Assembleia Nacional Constituinte. Hoje, 5 de outubro de 1988, no que tange à Constituição, viva a Constituição de 1988! Viva a vida que ela vai defender e semear! Declaro promulgada o documento da liberdade, da dignidade, da democracia, da justiça social do Brasil. Que Deus nos ajude que isto se cumpra. Tá aí, Lênio, num momento tão importante como esse, né? A réplica da Constituição chegou a ser roubada no dia 8 de janeiro. Sim. Mas a frase que eu mais gosto é aquela: traidor da Constituição é traidor da pátria. Tem ódio e nojo à ditadura. Por isso que é tão importante que a gente não passe pano nisto que, pela primeira vez na história, nós estamos julgando os golpistas. Antigamente, os golpistas ganhavam e nos julgavam e nos perseguiam. Desta vez, nós pegamos os golpistas. Vamos deixá-los escapar? Essa é a interrogação. É isso, Bela Lênio, pergunta, perfeito, Lênio. Bela pergunta. Perfeito. Obrigada, Lênio. Tudo bem. Um abraço grande. Obrigado, doutor Lênio. Próxima, boa noite. Querido. Boa noite. Antes de terminar, vou te chamar, claro, para a aula aberta e gratuita com o Edu Moreira, no dia 10 de outubro, 8 horas da noite, para você entender as regras essenciais
para ter resultado nos seus investimentos. Está aí a aula 3 regras para investir com resultados. Para todo mundo, gente. Inclusive, se você for iniciante, essa aula é para você também. Você pode se inscrever em edu1.com.br/N2. Anota aí, dia 10 de outubro, às 8 horas da noite. Agora você fica, claro, na companhia do Sinapse CL, os queridos Roberta Garcia e César Calejão estão chegando aí com a Mili Lacombe. Olha que bacana. Aí, muito bom. Excelente. Vamos nessa, então. Amanhã a gente espera que volte com notícias melhores, né, minha gente? Vamos voltar com notícias melhores, sempre Vamos melhor. nessa. É isso. E a ciranda Obrigada, não querido. pode Ciranda parar. não pode parar. Em 2021, eu gravei um vídeo que viralizou e chocou o país. Um exemplo real de um jovem que tinha pego um empréstimo de R$100 num desses caixas eletrônicos que você vê na rua. Eu mostrei que com a taxa de juros que estava sendo cobrada naquele empréstimo, eu mostrei que em 5 anos, se ele não repagasse aqueles R$100 que ele pegou emprestado, ele estaria devendo quase 14 milhões de reais. Você ouviu corretamente e a conta está certa. R$100 viram 14 milhões de reais em pouco mais de 5 anos na taxa de juros que os bancos cobram para as pessoas que pegam esses empréstimos aí na boca do caixa. É muito mais do que qualquer agiota. E é um absurdo isso poder acontecer no Brasil. Existem várias coisas que, se você aprendesse, mudariam completamente a sua relação com o mundo do dinheiro e dos investimentos. E eu separei as 3 principais, as 3 regras para se investir com resultados. E eu vou dar uma aula no dia 10 de outubro, às 8 horas da noite, no horário de Brasília. É uma terça-feira, para você poder aprender essas 3 regras. Para você se inscrever, é só clicar no link aqui em cima ou aqui embaixo. E gratuitamente você vai poder participar. Se inscreve agora e chame seus amigos e amigas para participar também. Hallo zusammen, meu nome é Júlia Barreiro, eu sou professora de idiomas aqui do CL, sou formada em letras pela USP e tenho mais de 20 anos de experiência dando aula de inglês, alemão e também de português para estrangeiros. Nesse curso de A2 vocês vão avançar no ensino de alemão de vocês, aprender outras estruturas gramaticais, evoluir muito em termos de vocabulário e habilidade de leitura, de escrita e habilidade oral também. O curso de alemão aqui do CL está dentro do pilar profissional. Aqui a gente oferece cursos no pilar espiritual, onde vocês podem fazer, por exemplo, aulas de meditação, de yoga. No pilar cultural, onde vocês podem aprender sobre história, música, cultura. E o pilar profissional, onde vocês podem, entre outras coisas, aprender alemão ou outras muitas línguas que a gente oferece aqui. Então se junte a nós nessa comunidade que só está crescendo.